Glórias a Jesus. Sabe, uma coisa que nós temos que aprender de Deus é que nós temos que aprender a receber. Você tem que aprender a receber. Eu vejo muitas pessoas que elas têm dificuldade em receber. Têm dificuldade de serem presenteadas, ficam sem graças. Ela não consegue receber algo. E você tem que entender que quando o assunto se trata de Deus, se trata de Jesus, primeiro que você só pode dizer, eu amo a Deus, porque primeiro você recebeu o amor dele. A Bíblia diz que nós o amamos porque primeiro ele nos amou. Então, se você não souber receber, você está complicado. Você não vai conseguir usufruir de tudo que Deus tem na sua vida se você não souber receber primeiro o toque dele em você. Receber o toque de Jesus em você. Agora, uma coisa que você tem que ter muito claro aí dentro de você é que até mesmo a salvação, não sei se você sabe, mas a salvação tem tudo a ver com receber Jesus. Eu recebo. Eu abro a porta e a visita ela tem liberdade na casa chamada meu coração, porque eu faço ela se sentir à vontade, eu faço ela se sentir em casa. É isso que o Espírito Santo vem fazer dentro de mim e de você. A gente dá liberdade para Ele mudar o meu querer, para Ele mudar o meu agir, sabe? Você não precisa se esforçar quando você tem Jesus, meramente para tentar fazer o certo. Você pede para Ele te ajudar a fazer o certo. Você pede para Ele te ajudar a suportar. E eu confesso que tantas vezes na vida eu achei que em alguns momentos da minha história ia dar tudo errado, eu sequer iria suportar. Mas eu sabia que Jesus Cristo estava dentro de mim e que Ele era a única saída de fazer com que minha vida desse certo. E eu quero dizer que se Jesus está aqui para fazer você dar certo. Eu falava hoje com um cara, muito amigo meu, muito chegado aqui. Até a gente está fazendo um ato profético nesse momento aí. E a gente falava o seguinte, estou até olhando para ele aí, mas não vou identificar quem é o santo. A gente conta só o milagre. E ele falava, né, sobre o quanto ele queria o bem das filhas dele. Eu falei, não, realmente, né? Como você vê algo grandioso, algo maior para elas. E Deus é assim, meu irmão, sabe? Eu não sei o que faz a sua vida, o que você chegou a sonhar, mas Deus, enquanto Pai, Ele tem algo muito maior para você. Às vezes você está querendo só alcançar a sua casa, Ele quer alcançar os seus amigos, Ele quer alcançar o seu local de trabalho. Às vezes você está querendo dar certo num valor X, Ele está pensando em 10, Ele é um Pai, meu irmão. Sabe, meu pai, muitas vezes, ele chega para mim e fala assim, Lucas, você tem potencial de chegar muito, mas muito mais longe. E não é só ele falar que eu tenho esse potencial ou que ele me prepara para isso. Não é. É muito mais do que, às vezes, um preparar, é muito mais um desejo do coração dele. E assim é Deus conosco. Ele quer que você... Meu irmão, se pensa num negócio, ele tem algo muito maior. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus pensa isso ao seu respeito, quem é você para pensar o contrário, de que você não pode, de que não tem como, de que é impossível? Então eu quero dizer que a mensagem do Evangelho tem tudo a ver com saber receber as ideias e os sonhos de Deus ao seu respeito. Você tem que saber aceitar aquilo, aceitar que não é só esse pouco, aceitar que não é só essa miséria, aceitar que não vai ser só isso, que Deus sempre tem mais. Quando Jesus Cristo, ele antes de subir aos céus, ele disse o seguinte, olha, ide por todo mundo e fazer discípulos. Ele chegou a aconselhar os discípulos o seguinte, olha, vocês vão sair batendo de porta em porta, falando, vocês vão bater de porta em porta para pregar o Evangelho. O termo Evangelho, eu já falei várias vezes aqui, é boas novas. Porque, pastor, por que você sempre fala isso? Eu sempre falo isso porque o sentido de eu estar aqui hoje é pregar o Evangelho. Jesus disse que eu tenho que ir todo mundo pregar o Evangelho. Então, se você não souber o que é Evangelho, não tem como eu pregar ele. Evangelho é boa notícia. Eu não sei que área da tua vida você precisa de uma boa notícia, mas é isso que Jesus veio para dar. Então ele falou para os seus discípulos, olha, vá e de porta em porta e pregue o Evangelho, trocando a palavra Evangelho, eu vou colocar boa notícia, vá de porta em porta, vocês têm a obrigação, depois de me conhecer, depois de eu preencher a vida de vocês, depois de eu encher vocês têm a obrigação de bater de porta em porta, e não é só uma obrigação, meu irmão, é uma leveza, você faz por um gesto de gratidão, porque você é feliz, porque você é cheio, porque você é pleno, você não se importa. Quem está com a carteira cheia, meu irmão, não tem problema de ajudar um, ajudar outro, porque não tem escassez. Assim é a nossa alma, quando encontra Jesus, nós ficamos cheios da plenitude, da alegria que só Jesus tem para dar. Então, ele pega e os seus discípulos, não só por uma tonalidade de ordem do mestre, do rabi da Galileia, Cristo Jesus de Nazaré, ter dito para eles baterem de porta em porta, mas porque de fato foram cheios, porque ninguém dá aquilo que não tem. Não adianta Deus vir aqui mandar
eu dar para vocês um valor, uma quantia X, ou dar para vocês um carro tal, ou dar para vocês alguma coisa, porque eu não tenho isso. Ele vai pedir algo que eu tenho para dar. Então, meu irmão, quando Jesus Cristo diz que Ele quer comissionar uma igreja para pregar a boa nova, significa que Ele quer colocar a boa notícia na área da tua vida que você precisa. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus tem boa notícia para a tua má notícia. Deus tem boa notícia para a pior fase da sua vida. Eu quero dizer que Jesus tem sim uma boa notícia. Sabe por quê? Porque o maior interesse dele é alcançar pessoas que não estão aqui, estão lá fora, que precisam da boa notícia que ainda hoje você vai receber. Eu acho incrível que a principal característica de ter um relacionamento com Deus é entender que Ele é um Deus recompensador, que Ele é um Deus que tem prazer em me abençoar. A Bíblia diz que quem tem fé se aproxima de Deus e descobre. O que eu descubro, pastor, em Deus? Segundo a Bíblia, quando você se aproxima de Deus, a primeira coisa que você vai descobrir, isso o texto de Hebreus, capítulo 11, 1 em diante fala, que você vai descobrir que Ele é recompensador. Em algumas Bíblias diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Agora, pastor, por que tem tanta gente na igreja que não recebe? Porque, de fato, elas não sabem, elas não entenderam ainda que quando elas se aproximam de Deus, a principal característica que ela tem que ter são mãos abertas para receber o que Deus tem. É um coração aberto para receber a novidade de vida que Deus tem. Sabe o que eu acho incrível, meu irmão? Deus quer tanto dar, que Ele dá conselhos de como você deve orar para receber. E eu quero trabalhar com você isso hoje. Eu não sei o que você precisa receber, mas eu quero falar que quem tem fé se aproxima de Deus. E a Bíblia diz que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Se você está numa quinta-feira com aproximadamente 15 graus, garoando, você está aqui dentro, e você está aí, podendo fazer qualquer coisa na sua casa, e está assistindo, ao meu entender, que eu sou mais ou menos inteligente, estou quase lá, ao meu ver, é porque vocês estão, de alguma forma, tentando se aproximar de Deus. E a Bíblia diz que aquele que tem fé se aproxima de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, eu descubro que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Tá bem? Então eu quero dar uma lição para você acerca do que Jesus fala. Está no livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 24. O telão vai abrir. E eu vou... Esse ensinamento tem sido um desafio diário. Porque a fé, meu irmão, a fé ela é uma convicção, de fato. A fé é uma convicção, você crê. Mas a fé, ela tem sentido quando ela é feita por obras. Quando eu coloco a minha convicção em prática. Porque uma ideologia, sem um posicionamento em relação a uma ideologia, ela só é uma teoria. E a fé, sem você colocar em prática, ela é apenas uma mera convicção. Amém? Olha o que diz. Isso aqui é Jesus Cristo falando. Jesus Cristo, palavra de Jesus, o Messias, ele disse isso aqui. Por isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Olha que interessante. Jesus está falando, quando você orar, creia que você já recebeu o que você pediu. Olha que interessante. Meu irmão, analisa comigo. Muita gente chega num... Eu já dei esse exemplo aqui, mas vou dizer de novo. Muita gente chega num local de trabalho, numa empresa, e essa pessoa, ela tem o desejo de crescer, de evoluir, de virar o chefe lá dentro. E, de repente, ela não se porta como um funcionário, que está só olhando do seu lado. Um funcionário normal, e não há nada de errado nisso, não há nada de errado, isso pode ser melhor, mas não há nada de errado. Ele está ali focado em bater a meta dele. Ele acorda e dorme pensando em como resolver o seu lado. Um gerente, um gestor, alguém que está acima, ele pensa, eu preciso resolver o meu lado, mas eu também quero que os outros se deem bem. Eu também preciso que esse time inteiro... Eu não quero ser o campeão, eu quero jogar no time campeão. E ele chega no local e ele se porta como chefe. Mas não é porque ele é chato com todo mundo. Não é porque ele manda em todo mundo. Não é porque ele chama a atenção de todo mundo de que está de errado. Não, é porque ele decide se tornar um resolvedor de problemas. Ele vê a sujeira, ele fez o dele, ele vai lá e limpa. Ele vê que o outro está tendo uma dificuldade no fechamento de alguma coisa, ele vai lá, ele ajuda, ele está disposto.
Ele vê que ele já bateu a meta dele, ele vai bater mais ainda, ele fala, o outro, se bater a meta, ele vai dobrar o salário. Eu vou ajudar esse cara. Ele está preocupado com a equipe, meu irmão. E tem sementes, que às vezes você fala, ele não merece. Não, meu irmão, tem sementes que é para a vida que você se porta como líder. E daqui a pouco abre uma vaga de gerente, esse cara é o gerente. Sabe por quê? Porque desde que ele entrou, ele nunca se portou como funcionário que só estava olhando só o lado dele. Ele se portava como se já fosse. Eu tenho que pedir, crendo que eu já recebi. Sabe? Você quer um casamento maravilhoso? Se porte como se seu cônjuge fosse a pessoa maravilhosa. Que você tanto sonha que seja. Retribuam da maneira como você espera. Você sonha que seu negócio tem que ser um negócio maravilhoso? Trate-o como tal. Trate como, sabe, meu ambiente de trabalho vai ser próximo. Então tenha prazer de chegar lá. Trate seu ambiente de trabalho como crendo que você já recebe aquilo que está no reino espiritual e por uma falta de prática, de fé, de convicção, de agir, ainda não se materializou. Jesus sempre orou que aquilo que está no céu venha até a terra. Cabe a mim conectar aquilo que está no céu até a terra, para a minha história e para a tua história. A grande questão é que nós não agimos como se já tivesse recebido. Agora eu quero te contar uma história. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Salmo, Davi escreve o seguinte, que antes que ele existisse, todos os seus dias foram escritos no livro de Deus. Deixa eu te contar uma história. Talvez você não saiba, mas Deus escreveu um livro a teu respeito. Deus escreveu um livro ao teu respeito. No céu, há uma história contada de você, dizendo o que é que o céu tem preparado para você. Por isso que a palavra diz, em Jeremias, que os planos do Senhor são maiores, muito maiores, são surpreendentes em relação aos meus e em relação aos teus. A Bíblia chega a dizer que os planos, ou seja, os pergaminhos, os escritos, o script do diretor chamado Deus, ao seu respeito, a Bíblia diz que são planos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Todo mundo que entrou aqui, eu tenho certeza que deseja uma coisa, ser feliz, ser pleno. Deixa eu te falar que os escritos de Deus querem promover isso na tua história. Agora, muitas vezes nós não estamos vivendo isso, porque não estamos nos portando como se já fosse. Perceba esse texto. Um outro escritor que também experimentou o Evangelho, eu acho incrível isso, sabe? Às vezes eu converso com uma pessoa que está lendo a Bíblia, uma pessoa que está tendo revelação da parte de Deus, lá no canto dela, no quarto dela, às vezes até em outro estado, e de repente eu me deparo com essa pessoa, e ela fala uma situação da Bíblia que ela leu, e que é a mesma coisa que Deus falou comigo. Só que eu sou o Lucas, eu estou em Chapecó, a pessoa está lá em Belo Horizonte. E Deus falou a mesma coisa. Então, eu vejo que há alguns ensinamentos que eu tenho que pegar, eu tenho que degustar, e eu tenho que experimentar ele para a minha vida. Tiago, capítulo 1, versículo 6 até 8, diz o seguinte, eu quero ler com vocês esse texto. Tiago 1, versículo 6. Olha, sobre pedir. Como eu disse, quem tem fé se aproxima de Deus. Quando eu me aproximo de Deus, eu descubro algo. Isso está em Hebreus 11. Quando eu me aproximo de Deus, eu descubro algo. Eu descubro que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Peça. Pastor, mas eu estou pedindo, estou buscando a Deus. Meu irmão, se você vem pedir algo para mim, você está buscando quem? Você está buscando a minha pessoa. Quando eu paro e oro e peço algo a Deus, eu estou buscando a pessoa dele. Olha só. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Meu irmão, o que ele está dizendo aqui? Você pediu por aquela posição, por chegar naquele lugar? Então creia que recebeu. Peça e não duvide que a tua oração foi ouvida. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Você consegue definir aonde a onda do mar vai parar? Me diz. Você consegue definir? Não, essa onda agora vai parar exatamente aqui. Não. Quem pede duvidando, quem pede não crê que recebeu e se porta como recebeu, quem não faz isso,
Aí ele até acrescenta o que Jesus disse. Ele diz, é como a onda do mar, você não sabe onde ele vai dar. Ele está se enganando, a convicção dele é uma filosofia. A convicção dele é qualquer coisa menos fé de verdade. Ele fala com fé, porque é uma fé morta, ela não tem obras, ela não tem uma postura, ela não tem um posicionamento, ela é como a onda do mar. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Meu irmão, quem é que sabe do vento? Quem é que controla o vento? Não tem, vai para onde for. Quem duvida é assim. Que uma pessoa dessa não pense, que essa pessoa sequer cogite, sabe? Porque, sabe que no seu pensamento, quantos já imaginaram que já era um super-herói, Superman? Todo mundo aqui já imaginou. Quantos já imaginaram que poderiam pular 3 metros? Quantos já imaginaram coisas absurdas que nunca vai se concretizar? Por isso que ele está falando assim, olha, se você está duvidando, não adianta nem sonhar na tua cabecinha aí, é o que ele está dizendo, que vai alcançar alguma coisa de Deus. É o que o texto diz. Versículo 8. Sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Meu irmão, tudo que você pedir para Deus, você tem que se posicionar como se já tivesse recebido. Tudo. Essa é a oração bíblica. Deus, eu quero alegria. Sorria. Cabe a você. Sorria. Deus, eu quero ser alguém... Separe, elogie uma pessoa. Meu irmão, um pequeno leme conduz um navio inteiro. Você não precisa elogiar 10. Deus, com o pouco que você se prontifica, Ele faz muito. Tinha 5 pães e 2 peixes, Ele só precisou que alguém posicionasse para aquilo multiplicar. Você quer que a alegria multiplique? Se posicione em alguma hora do seu dia como alguém feliz. Você quer se posicionar como alguém que está bem e pode ajudar os outros? Se posicione uma hora do seu dia e peça para que Deus multiplique como alguém feliz e que possa estender a mão para alguém. A Bíblia diz que Deus dá pão ao que come e semente ao que semeia. Quando eu me posiciono de ser aquela pessoa que só come, eu não ajudo ninguém, é só o meu, eu só como. Ele está falando que Ele vai dar pão para você. Ele é tão bom, que mesmo com essa atitude egoísta, Ele ainda te ama, ainda te dá pão. Mas Ele está falando assim, aquele que semeia, eu dou semente. E quando você tem semente, quando você se posiciona como alguém que tem semente, você ajuda o outro, você semeia no solo do outro, mas você também semeia no seu solo, e essa semente cresce, e você tem para comer, e você tem para semear, e Deus vai te dar semente, não pão. Por isso, nesse momento, pastor, mas eu estou muito longe de chegar lá. Meu irmão, é no pouco. Ser fiel no pouco. Pastor, eu quero ser alguém, se eu ganhasse hoje na loteria, eu ia mudar a vida de muitas pessoas. Meu irmão, muda a vida de uma pessoa hoje, pagando um lanche para ela. Se posicione como alguém que semeia. A Bíblia diz que quando eu sou fiel no pouco, Ele me coloca no muito. Pastor, eu quero me posicionar, eu quero ajudar a construir metade do templo que vai construir lá. Meu irmão, mas não tenho, pastor. Paga um tijolo. Ajuda num tijolo. Eu quero poder ser alguém que abraça todo mundo, que faz o bem. Escolhe uma pessoa na tua semana, senta com ela e fala, ei, eu te amo e eu me importo com você. Um pequeno leme movimenta um navio inteiro. Deus não precisa do teu muito. Ele tem o muito. Ele só precisa do teu pouco. Ele só precisa do teu pouco. Agora, tudo que ele precisa é de um posicionamento. Eu quero orar 10 horas, pastor. Ora 2 minutos. Ora 2 minutos. Entra no carro e fala, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu não chego nem na esquina. Meu irmão, se Deus não guarda você, você não fica nem sentado, nem em pé aqui. É um trequinho já. Meu irmão, se tem uma coisa que eu acho que eu tenho mestrado e PhD, é café. Meu Deus. Gosto de café, tomo um café bom, só faço questão. E eu preparei
o café essa semana, bonitinho, certinho, e deu pau na máquina de café. Eu sabia a quantidade certa, eu sabia a quantidade de água correta, mas deu pau no café. A máquina não funcionou. Meu irmão, viva não dependendo só do que você pode fazer. Viva sabendo que existem circunstâncias em que Deus pode ter o controle da sua vida. E viva humildemente, pedindo a Ele ajuda, socorro. A Bíblia diz que uma característica do Espírito Santo de Deus é que Ele é ajudador. Meu irmão, você tem que estar disposto a pedir ajuda a Deus nos mínimos detalhes da tua história. Senhor, eu sorri. Me ajuda a sorrir mais. Porque como o meu sorriso fez bem para essa pessoa. Meu irmão, eu sou um pastor novo, mas, graças a Deus, Deus me permite falar com muita gente. Há um bom tempo já. E eu tenho visto, e você não tem noção disso, o que um sorriso muda na vida de uma pessoa. O que um café com alguém muda a vida da pessoa. O que um abraço, como tem poder o tal do abraço. Eu sei que nesses momentos é complicado. Mas sorria, se importe com alguém, mande uma mensagem para uma pessoa. E no nome de Cristo Jesus, Deus te ama muito. O principal que você pode fazer hoje à noite, e eu quero orar por você, você veio aqui se aproximar de Deus. Eu quero falar de um Deus que Ele é recompensador daqueles que se aproximam dEle. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu não sei do que você precisa, mas uma coisa eu sei, que Deus tem recompensa para você hoje. Eu não sei do que você necessita, pastor, são várias coisas. Deus é muito bom, pode te dar todas hoje. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Ele vai te dar todas hoje. Agora, uma coisa você tem que saber. Você tem que se portar como você já recebeu. É como se hoje eu pedisse 1 bilhão para Deus, Ele me desse. Eu tivesse 1 bilhão na minha conta de dólares. Eu ia chegar lá na concessionária, ia comprar um carro, e o cara ia perguntar, vai financiar? Não, vou pagar à vista. Que no nome de Cristo Jesus, meu querido, você peça, não sei o que você vai pedir hoje, mas se porte, sabendo que Deus já te deu. E é questão de tempo, com a tua prática de fé, crendo, se portando, sorrindo. Eu não sei o que você vai, mas você vai se portar como alguém grato, que sabe que Deus já tem o melhor para você. Isso vai se materializar conforme esta semente. Quando você se posiciona, você rega na terra o que o céu plantou na sua vida. Quando você se posiciona, você rega na terra o que o céu plantou na sua vida. Você pegou? Quando você se posiciona, você rega o que o céu plantou na sua vida.